Bispos do Brasil, o programa da TV Evangelizar, que é o espaço de diálogo com o episcopado brasileiro. E hoje eu tenho a alegria de conversar com Dom Manuel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Dom Manuel, muito obrigado por nos receber em sua casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e, através de você, com a TV Evangelizar, com todos os telespectadores que sintonizam com essa emissora. Muito obrigado. Eu que agradeço. O senhor é natural de Santa Catarina, de origem açoriana. Sim, eu sou de um lugar rural, mas pertenci ao município de Itajaí e hoje pertence ao município de Navegantes. E de origem açoriana, sim, mas os açorianos vieram para o Brasil em 1740, 756, que foi a grande leva de açorianos para o Brasil. E depois, então, em 1824, começaram a vir os alemães. Em 1870, vieram os italianos. Então, os açorianos vieram um século antes, ou até mais que um século antes, não? E vieram para o litoral catarinense, para a Laguna, e subiram para o norte, Itajaí, Florianópolis, e desceram e foram até o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a colonização também açoriana, Rio Grande, a cidade do Rio Grande, a colonização açoriana, Pelotas, tudo no Rio Grande do Sul, não? Cachoeira, no Rio Grande do Sul, são açorianos. E em Santa Catarina é o litoral, as cidades do litoral, todas têm umas características açorianas, mas já bem misturado agora com italianos e alemães também. E a família do senhor católica, origem católica? Sim, somos todos pais, avós? Avós, pai, mãe. Agora é católico, porque nós éramos lá da roça. Os pais vieram dos Açores? Ou não. Os pais são de 1700 e pouco vieram os açorianos, a grande leva. Depois agora vem um ou outro, porque a migração açoriana agora se dá para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, no Canadá tem muitos açorianos, nos Estados Unidos também. E para o Brasil vem um ou outro agora. A grande leva foi em 1740. Importante saber a origem católica do bispo, depois vai se tornar vocação. Como é que surge a vocação para padre? Isso é coisa. Eu acho que desde pequeno eu tive vontade de ser padre. Depois eu deixei essa vontade, não esqueci, né? Eu sei que a minha bisavó cantava Manuel, bonito nome, nome de Nosso Senhor. Se Manuel fosse padre, seria meu confessor, né? Então essa trovinha da minha bisavó, mas depois eu deixei. E aí quando eu estava terminando o primário, quarto ano primário, então veio de novo o gosto, né, a vontade de ser padre, mas meu pai não queria, não porque ele não era católico, é porque não tinha dinheiro para pagar, né? E aí nós estávamos trabalhando lá, fazendo farinha no engenho de um vizinho nosso, e que era o coordenador da comunidade católica. E o padre veio lá para preparar a festa da padroeira nossa, Santa Luzia, que é 13 de dezembro. E eu disse para a mãe, eu vou lá falar com o padre, que eu quero ser padre. Aí a mãe disse, vai. Aí eu deixei o trabalho ali, no engenho, e fui lá na casa de onde estava o padre, e falei para a senhora, eu estou aqui, quero conversar com o padre. Mas eu fiquei todo assim meio sem jeito e tal. Aí eu falei para ela, aí ela deixou eles conversarem, ele, o senhor da casa e o padre. E depois disse, padre, esse menino quer falar com o senhor que quer ser padre. Então ele me acolheu, conversei com ele e tal. Ele disse, tal dia o teu pai vai lá falar comigo. Marcou data para o pai. E aí eu voltei e disse, olha, o pai tem que ir lá falar com o padre de tal data. E aí o pai foi e daí pronto. Aí ficou, né? Nós somos uma família muito pobre, e aí para comprar as roupa de cama, roupa de banho e coisa assim, não foi assim fácil, não. Foi luta, né? Foi luta. As coisas eram muito diferentes, né, bispo? Era diferente, sim. E a gente também pagava. Hoje os seminaristas não pagam nada dos estudos, ganham tudo gratuito. A igreja que paga, né? A igreja que paga, faculdade. Antes as famílias pagavam. E da minha família que não tinha dinheiro, então eu tinha de me bater. Tinha de, como dizia meu pai, me bati como charuto na boca de bêbado. Porque era muito pedir para lá, pedir para cá e tal, para poder arranjar o dinheiro
para pagar. Pedia para os vizinhos, para os parentes, amigos? Parentes, e assim, alguns políticos, meu pai também conhecia alguns políticos aí, mas sempre davam migalhas, nunca davam grande coisa, não é? Tentei bolsas várias vezes e só consegui uma bolsa completa no último ano do seminário menor, esse é o terceiro ano do científico. E uma formação cara. Sim, é cara, sim, porque a faculdade é cara e tal, né? E daí no primeiro ano de filosofia eu fiz na faculdade católica, e aí tinha de pagar, né? Faculdade católica. Segundo ano, terceiro e quarto ano de filosofia, fiz na Universidade Federal. Daí era gratuita a faculdade. Mas aí a pensão no seminário se pagava também, mas diminuiu bastante, que já diminuiu a faculdade, né? E depois na teologia voltei a pagar a faculdade e o seminário também. Então foi assim, mas não fiquei devendo nada não, paguei tanto quanto os outros colegas, né? Os outros colegas também não eram riquíssimos, mas tinham mais condições, né? Enquanto que eu realmente não tinha condição nenhuma. Eu não reclamo do meu pai, nem da minha mãe, nem nada, porque não tinha mesmo dinheiro para pagar, né? Era um dinheirinho assim para, né, para sobreviver, digamos. Nós trabalhávamos na roça, mas em terra dos outros. Nós éramos sem terra, sem saber que éramos sem terra. Não tínhamos o título, né, de sem terra. E aí fica quase a metade com o dono da terra. E então o que sobra é pouco, né? Para uma família, porque nós éramos 10 irmãos. Então manter 10 irmãos assim não é fácil. Conversando com o senhor agora aqui, em Cornélio Procópio, a gente vê um milagre na pessoa do senhor, né? Tudo que o senhor enfrentou e depois se tornou bispo, foi nomeado bispo de Chapecó, mais para frente, né? A primeira diocese do senhor foi Chapecó. Chapecó, lá eu fiquei 15 anos. Eu digo que eu só tenho de agradecer a Deus, e se eu morresse agora, eu morreria feliz, porque, olha, a situação de onde eu saí e onde eu estou hoje, só a graça de Deus mesmo. Então, sou muito agradecido e já vivi bastante, já fui estudar, já estudei na Europa, fiz mestrado, fiz doutorado. Mestrado em quê? Doutorado em quê? Em Teologia dos Sacramentos. Mestrado e doutorado. Só que eu fiz mestrado, voltei, trabalhei 11 anos e voltei para o doutorado. Mas a mesma área, não é? Na mesma universidade, a mesma área. Teologia dos Sacramentos no mestrado e Teologia dos Sacramentos no doutorado. O episcopado vem depois dos estudos? Ah, sim. Depois eu fiquei, quer dizer, eu já era padre, naturalmente, quando fui estudar, e depois continuei como padre muito tempo. Eu fiquei bispo com 52 anos. Então, eu já estava 25 anos de padre. Faz um resumo para a gente do seu governo em Chapecó. Lá, como é que eu vou resumir? As dioceses não dá de comparar, né? Cada diocese tem as suas características próprias, tem as suas, né? E a gente, como bispo, também não é que deve chegar na diocese e achar que devo começar do nada. A gente tem de começar de onde está, ir para frente. Então, Chapecó era uma diocese assim que tem mais condições financeiras, né? Tem algumas casas alugadas. Do que aqui, Cornélio? Aqui não tem nada aqui. Aqui só a diocese vive da contribuição das paróquias, só. Né? Em Chapecó tinha a contribuição das paróquias, tinha o aluguel das casas, tem o que chamam de granja, porque não é grande, é pequeno, mas não é de porcos nem de galinha, não. É de plantar milho, soja e trigo. Então isso também dá um lucro, né? Não um lucro enorme. A própria diocese tem isso, mantém isso? A diocese tem, interessante exato. Isso. E aí o lucro é para a pastoral, né? Mantém lá e comprar os insumos todos lá e pagar os funcionários, e depois sobra alguma coisa. Esse lucro que sobra é aplicado na pastoral. Então, tem, por exemplo, pessoas liberadas, né? Leigos e leigas liberadas. Claro que tem mais, tem leigo liberado para pastoral da juventude, para catequese, pastoral social, pastoral da criança. Aqui não, tem os carros, porque a diocese é grande lá, a diocese é bem grande. Então tem os carros para esse pessoal andar e articulando as áreas pastorais. Então lá, digamos, financeiramente, tinha muito mais condições que aqui, não é? Então não dá de comparar. Querer comparar. E para um gestor que viveu na pobreza, foi fácil para o senhor administrar essa situação, né? Sim, eu imagino. Exato, sim, porque eu acho que não, né, isso é um pouco também de que o padre deve ser uma pessoa austera, né? O padre, o bispo, né, a própria casa não deve ser casa assim luxuosa,
também não precisa ser miséria, né? Mas uma casa bem cuidadinha, bem e tal, mas sem aparências de luxos, né? Eu acho que o padre não pode, o padre e o bispo não podem ser pessoas assim vaidosas, de querer carrões, de querer Ostentar. ostentar, exato. Tem que ser pessoas austeras, não é? Se alimentar bem, mas não precisa também comidas, né? Ir a restaurantes caros, não, eu acho que não deve ir, não. Eu sei que alguns padres vão em restaurantes caros, mas na minha opinião não deve ir, não é? Isso é para gente rica. Nosso povo é pobre, a gente deve viver mais ou menos o estilo do nosso povo. De Chapecó para Cornélio Procópio em 2014. 2014, 1º de junho. Eu cheguei aqui oficialmente 1º de junho. Cheguei um pouco antes, naturalmente. Estive aqui para conhecer a diocese, que eu não conhecia, conhecer o Dom Getúlio, e o Dom Getúlio convocou a reunião dos padres. O bispo anterior. É, exato. E aí então me apresentei um pouco para os padres, e aí vieram os bispos da província. Dom Orlando Brandes era o arcebispo, e convocou os demais bispos das outras dioceses para vir aqui nesse mesmo dia que eu estive aqui, não? E foi bom, eu gostei que também os bispos vieram para me recepcionar assim extraoficialmente, não é? Era uma reunião que ele tinha com o padre, eu vim ali para conhecer, e os bispos vieram, do Orlando e o bispo de Jacarezinho, do Antônio, o bispo de Apucarana, que era Dom Celso na época, né? E no caso são quatro dioceses. Foi bem acolhido aqui no Paraná. Foi bem acolhido. Depois, então, aí voltei para lá e mandei a mudança, meus livros e tudo. E foi dia 1º, então, oficialmente, né? Oficialmente. Aqui em Cornélio, Dom Getúlio Teixeira Guimarães marcou época, né? Foi um grande bispo. 30 anos. Ele foi bispo 30 anos. E um dia eu estava conversando com padres assim de outras dioceses, não sei, não sei que encontro que era, mas estava uma rodinha de padre. E os padres estão juntos, sempre comentam os bispos, né? E um padre disse assim, olha, que admira Dom Getúlio, porque eu nunca escutei um padre da diocese de Cornélio Procópio reclamando do bispo, que é coisa rara. É raro. É raríssimo isso. Esse padre de outra diocese, conversando com os padres da nossa diocese de Cornélio, nunca escutou. Como é que ele conseguiu isso? Eu não sei, ele é mineiro, né? E ele é muito parceiro, é muito bom. Eu morei com ele até no ano passado, né? E é realmente muito bom, uma pessoa gentilíssima e sabe se posicionar, assim, não se intromete. Quando a gente pede as opiniões, aí ele também dá opiniões, mas ele não se intrometia, nada. É uma convivência maravilhosa. Muito educado, pelo jeito, né? Exato, exato. Dom Getúlio foi uma pessoa maravilhosa. Dom Manuel, vamos falar um pouquinho mais da Diocese de Cornélio Procópio. Nós temos 2 blocos nessa entrevista especial com o senhor. No segundo bloco, vamos falar sobre ecumenismo e diálogo interreligioso, porque o senhor preside a Comissão Episcopal que cuida dessa temática na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na CNBB. Vamos falar então da Diocese, depois, no segundo bloco, falamos das questões mais nacionais na Igreja do Brasil. Aqui é uma região de pequenos agricultores. O senhor vem dessa tradição de pequenos agricultores, mas essa realidade tem mudado aqui ou não? Eu acho que eu vejo aqui muitas fazendas. De grandes produtores já? Grandes produtores. Eu vejo aí pequenos agricultores, são o pessoal dos assentamentos, que são do Movimento Sem Terra. O senhor acompanha esses movimentos sociais muito de perto? O quanto possível, o quanto possível. E o bispo é sempre demandado para estar em todas as instâncias, com os pequenos, com os grandes, o senhor está em todos os lugares? Eu acho que o bispo não deve também estar rejeitando, né, dizer, porque os pobres não ir na casa de rico. Não, eu digo, Jesus foi na casa de ricos também, só que vai com uma proposta, não é? Jesus foi na casa de Simão, que era rico, e levou a proposta dele, mas o Simão rejeitou. Foi na casa de Zaqueu, que era rico e ladrão, a própria Bíblia diz que ele era ladrão, e o Zaqueu se converteu. Jesus não era contra os ricos, ele inclusive ia na casa de ricos, mas com uma proposta. E aí aqueles que aceitavam a proposta, como o caso do Zaqueu, se converteu. Se não aceita a proposta, daí paciência, não é? Então, hoje, na nossa pastoral, bispos, padres, afinal, não devemos também assim negar, ir na casa do rico, mas ir com proposta, né? Uma proposta de mudança, uma proposta de
de valorização das pessoas mais pobres, de dar, se são empresários, dar emprego e com um salário adequado, se é político para trabalhar por políticas públicas que realmente atendam o povo pobre. A gente tem que levar a proposta, não se negar de ir. Agora, se esse rico não aceita, não poderá dizer, como eu já escutei, que a igreja abandonou os ricos. Não, a igreja não abandonou, foram os ricos que abandonaram a igreja. Porque a igreja tem uma proposta. E essa proposta da igreja é realmente de fraternidade, de solidariedade, de acolhida também dos mais pobres, da oportunidade para todos. Então, e os ricos às vezes acham que a oportunidade é só deles e os outros não. E não podemos generalizar, né? Quando falamos os ricos, alguns, né, Dom? Exato. Tem muitos ricos, tem muitos pobres, a igreja é para todos, né? A igreja é para todos, exato. Mas assim, quem é mesmo assim, né, bem rico, é meio difícil, viu? É meio difícil, é aquilo que Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico se salvar. Né? Isso Jesus falou, né? Porque é difícil mesmo. Alguém que tem grandes coisas e se dispor a partilhar, ou dar emprego, né? Partilhar, doar também assim, eu acho que depois ele ficaria sem nada e os outros também ficariam sem nada. Eu acho que é fazer isso produzir, os seus bens produzir, mas dando emprego, com salários dignos e tal, e não salário de fome, para ele ficar mais rico ainda. Né? Dom Manuel, falando em evangelização no meio rural, cultura urbana, mas meio rural, que é a realidade aqui em Cornélio que o senhor vive, como é que é falar de Jesus para os jovens dessas comunidades? Para a juventude hoje em dia não é só nessas comunidades rurais, é em qualquer lugar, né? Os jovens, eles estão realmente bastante afastados da igreja, né? Nós temos a pastoral da juventude, tem um padre... A igreja também é afastada deles ou não? Não, a igreja tenta, né? Tenta, tem uma pastoral da juventude organizada, tem um padre responsável, e aí tem sempre esses, mas são pequenos grupos, o número de jovens é enorme, né? E eu estou sempre pensando em fazer o que chama de pastoral da educação, que seria nas escolas e com os professores. Os professores, né, dando aula de português, dando aula de matemática. O senhor tem investido nisso? Eu tenho tido, assim, feito algumas propostas, mas ainda não teve eco. A minha proposta não teve eco ainda. Né? E eu estou até pensando assim, porque o cursilho é um movimento da igreja que faz encontro com as pessoas e diz, olha, vocês agora voltando vão atuar no ambiente de trabalho. Então, fazer um cursilho só de professores, por exemplo, e agora vocês vão atuar no ambiente de trabalho que é a escola. E aí só testemunhar e tal, e dar uma palavra, e talvez organizar um grupo de jovens na própria escola. Eu, quando era seminarista, fui professor. E aí eu organizei um grupo de jovens com meus alunos. Claro, aí eu fiz a proposta, quem quis veio e quem não quis não veio para o grupo. Mas aí eu era seminarista. Então, sábado à tarde, a gente tinha reunião de formação. E domingo era lazer. E então, passear, eu não sei o quê. E eles inventavam. Eu só ia atrás. Não? Mas era muito bom. E, inclusive, assim, na sala de aula, esses que eram do grupo de jovens, eles colaboravam muito, então dava o tom de disciplina, por exemplo, de interesse pela disciplina, porque a disciplina que eu dava eram duas disciplinas que era ensino religioso e educação moral e cívica, que eram duas matérias assim um pouco mais, né? O senhor gosta do ambiente escolar, né? É um desafio para a igreja voltar para esse ambiente, né? Necessário. Eu acho que sim, mas eu mesmo não me meteria mais não com os jovens, não. Eu posso voltar até a dar aula para adultos, né, na universidade e tal, porque eu também fui 20 anos professor de teologia na faculdade, não é? E aí eu acho que até, mas voltar para os adolescentes, eu não voltaria mais. Eu acho que eu não tenho mais espírito para isso, né? Porque adolescente é sempre adolescente, né? Então, eu acho que eu não voltaria mais para adolescentes, não. Dom Manuel, estou gostando muito de conversar com o senhor é muito simpático, viu? Muito agradável no diálogo. Vamos fazer um breve intervalo aqui pela TV Evangelizar. Daqui a pouco a gente volta para falar então sobre ecumenismo e diálogo interreligioso com Dom Manuel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio, estado do Paraná.
Bispos do Brasil pela TV Evangelizar, hoje na Diocese de Cornélio Procópio, Estado do Paraná. E o nosso entrevistado é Dom Manuel João Francisco. Manuel, Exato. não Manuel, né? Dom Manuel, vamos continuar nosso bate-papo agora falando sobre igreja no Brasil. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na CNBB, o senhor preside a Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Aqui na Diocese do Senhor, o senhor tem diálogo permanente com os pastores evangélicos, com lideranças de outras denominações, outras religiões? Não, em casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Aqui na nossa diocese, nós não temos igrejas históricas. Temos uma que é a metodista, que é uma igreja histórica. Mas os metodistas estão numa grande divisão. Uns são mais pentecostais e outros assim mais históricos mesmo, tal, não é? Então, a Igreja Metodista do Brasil, ela, num concílio, definiu que não deveria participar mais nenhuma entidade onde a Igreja Católica participava. Que por exemplo, a Igreja Metodista era membro do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas, né? Saiu do CONIC, era membro do SESI, que é uma outra comissão ecumênica. Então, onde a Igreja Católica está, os metodistas saíram no Brasil, não é? E aqui, os metodistas aqui de Cornélio, eles são ainda da linha pentecostal, quer dizer, aí então a separação fica maior, porque a gente encontra pessoas metodistas da linha mais histórica, que aí eles vêm no encontro ecumênico e tal, mas eles dizem, não estou em nome da igreja, estou em nome pessoal, porque a igreja oficialmente não participa, não é? Então, esses metodistas que vêm nos nossos encontros ecumênicos, eles dizem, estou aqui em nome pessoal, e não em nome da igreja. E os que são pentecostais mesmo, daí, claro que não vão em encontros ecumênicos. E aqui em Cornélio é a linha pentecostal. Eu fui um dia na celebração deles e tal, e aí no final da celebração disseram que estava o bispo e tal, aí só isso, não é? E com os presbiterianos também, a gente fazia uma celebração da colheita, mas aí também o pastor foi transferido, não ficou, aposentou-se, foi embora, vieram outros pastores e não se fez mais nada. O Papa Francisco tem pedido de forma insistente essa aproximação com as outras religiões e o diálogo ecumênico com as denominações cristãs. Qual que é a leitura que o senhor faz no Brasil? No Brasil temos caminhadas boas. No Brasil temos lugares, por exemplo, com os pentecostais, tem um movimento que chama-se Em Cristos. E aí eles passam um final de semana, sexta, sábado e domingo, em louvor, em orações, e aí é um diálogo mais com os pentecostais católicos, que são da renovação carismática, né? Então, é os pentecostais católicos com os pentecostais evangélicos. E tem sido bem interessante essa experiência de encontros e de oração e de convivência. Não se entra em doutrina. Mas há uma abertura. Há uma abertura para encontro. É uma boa intenção, sim, da busca da unidade. E são conscientes de que Jesus Cristo disse que é o Pai para que todos sejam um, assim como tu e eu somos um, a fim de que o mundo creia. O mundo, nós somos no mundo 1,5 bilhão, acho, de cristãos, não é? Talvez um pouco mais, 1 bilhão e 700 milhões de cristãos. Católicos somos 1 bilhão e 100, eu acho, quer dizer, então sobram uns 600 para as outras igrejas, não é? E o mundo é habitado por 7 bilhões, então tem muito ainda que fazer, não é? E a nossa união é para que todos sejam a fim de que o mundo creia. Eu acho que o nosso trabalho com os outros, né, de evangelização, está um pouco estéril porque estamos divididos. E a divisão nos gera vergonha, né? Exato. Ela Então, nos esse envergonha. pessoal do Em Cristo tem consciência disso. Eles buscam a unidade e tal, né? Por enquanto, não se discute doutrina. Só se vive e se reza junto. Né? Dom Isso Manuel. com os pentecostais. Agora, com as igrejas históricas, que fazem parte do CONIC, aí temos um trabalho assim, temos comissões bilaterais católico-luterana, temos comissões bilaterais anglicana, católico-anglicana, temos comissão bilateral com a Presbiteriana Unida, né? Então, ali, nessas comissões bilaterais,
a gente já discute um pouco de doutrina, né? Conversa sobre doutrina e tal, não é? E existe muita proximidade de doutrina, por exemplo, com os anglicanos ou com os luteranos. O que pega e cria divisão é a questão dos ministérios, porque nós católicos não aceitamos a ordenação nem dos presbiterianos, nem dos anglicanos, nem dos luteranos, não é? E é o ministro que consagra a Eucaristia, por exemplo, né? E se nós não aceitamos que eles são ordenados validamente, então a Eucaristia que eles celebram, a Santa Ceia que eles celebram, para nós católicos não tem valor, porque eles não têm ordenação válida. Mas aí somos nós que não aceitamos a ordenação, a validade da ordenação deles, né? E aí precisa estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. A gente faz isso nessas comissões bilaterais, porque a fé sobre a presença real de Cristo na Eucaristia é a mesma. O luterano acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Anglicano acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Só que para nós a Eucaristia deles não é na verdade a Eucaristia, porque o ministro não é ordenado validamente. Mas essa é uma questão, como outras questões, que estão sempre em estudo, Então, sempre abertas ao diálogo. Exato. Nessas comissões bilaterais a gente conversa e troca ideias e aprofunda e com livros e também emana textos, né, do resultado da reunião, não é? Então isso que por exemplo, os luteranos, Lutero nunca negou o sacramento da confissão. Lutero passou a sua vida inteira se confessando e tem vários sermões sobre o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E Lutero foi o primeiro a escrever catecismo, sabe? Nós temos nossos catecismos hoje em dia, mas começamos depois de Lutero. Quando eu digo que Lutero fez catecismo, também os católicos também começaram a fazer catecismos. E ele escreveu 2 catecismo, o pequeno catecismo e o grande catecismo. E nos 2 ele fala do sacramento da confissão. Ensina para as crianças já como deve se confessar. Então, às vezes diz, porque luterano não se confessa. Lá pelo século XVII, começo do século XVIII, eles aboliram a confissão. Mas Lutero se confessava. E aí pregava, e tem nos catecismos, nos sermões dele, e no livro eclesial, o livro que é oficial da igreja, que é a Confissão de Augsburg, no artigo 11, diz, nós não abolimos a confissão. Está assim, com essa argumento, nós não abolimos a confissão. E é o livro oficial da doutrina da igreja luterana. Aí já não é mais Lutero, aí é a igreja luterana oficialmente dizendo que não aboliu o sacramento da confissão. E agora, então, muitos pastores estão voltando. Porque luterano, nós católicos... Aqui no Brasil? Aqui no Essa Brasil, prática já é retomada? Sim. Porque nós, católicos, nós temos a nossa organização, que o Papa lá, Santa Sé manda, todo mundo entra, todo mundo aceita, todo mundo acolhe, e vai muito mais rápido uma mudança para nós, né? E eles não têm assim cada igreja é uma igreja autônoma. A Igreja Luterana do Brasil é autônoma, a Igreja Luterana da Suécia é autônoma, a Igreja da Noruega é autônoma, a Igreja da Alemanha é autônoma. Aqui no Brasil, inclusive, tem 2 igrejas luteranas, que duas são luteranas, mas são separadas, não? E, então, para fazer uma mudança, vai depender dos pastores, né, indo estudando e se convertendo e tal. Então, alguns pastores já estão na prática da confissão, alguns, né? Não são muitos, não, mas são poucos, mas já está acontecendo isso. Dom Manuel, para alguns bispos, alguns padres, algumas lideranças católicas, a gente percebe que tem sido mais fácil dialogar, por exemplo, com líderes de outras religiões, como o judaísmo, o islamismo, por exemplo, do que com outros pastores evangélicos cristãos, né? O diálogo entre cristãos é mais desafiador ou não? Não, porque, claro, que os pentecostais realmente são mais... Eles não... É só esse grupo que eu falei do Em Cristos, que são pentecostais, que estão buscando a unidade e tal. Mas, assim, os evangélicos pentecostais, eles são mais aversos, né? Não aceitam muito a busca ecumênica, né? Por isso que aqui na nossa diocese, a grande maioria são pentecostais e desses que não se preocupam com a busca da unidade.
Então, a gente quer fazer alguma coisa, mas não tem muita repercussão. Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a gente convidou, e aí só estava católico, não veio ninguém de outra igreja, apesar de serem convidados, não? Então é mais difícil. Mas e já com as igrejas históricas é mais fácil, com os luteranos, mas aqui não tem luteranos. Com os anglicanos é mais fácil fazer, com a igreja presbiteriana unida, é mais fácil de fazer trabalho, né, juntos, em conjuntos. E agora com as outras religiões não cristãs, então existe uma comissão bilateral católico-judaica também, existe uma comissão bilateral católico-islâmica, não é? Mas também, dentro do judaísmo, tem muita divisão, né? Então, essa comissão bilateral, não estão todos os judeus, porque tem muita divisão. Eu tenho uma amiga judia que diz que se numa ilha morarem apenas 2 judeus, vão construir 2 sinagogas, de tanta divisão que existe entre os judeus, não? Então, a gente também não deve se escandalizar demais que existe divisão na nossa igreja, entre os cristãos, né? E também os islâmicos também estão divididos, os 2 grandes grupos, xiitas e sunitas, mas entre esse tem Talibã, tem não sei o que, tem tantos grupos entre os islamitas também, né? Então não existe uma religião assim monolítica. Os cristãos são divididos, os judeus são divididos, os islâmicos são divididos, os budistas são divididos, né? Tem assim a grande tema doutrinário, mas dentro da doutrina que é a coluna vertebral, digamos, aí tem as várias experiências e com isso os vários grupos, em todas as religiões, não só entre os cristãos. Dom Manuel, toda a prática ecumênica no Brasil é muito elogiável, a gente sabe do esforço dos senhores, dos líderes para fazer este encontro dar certo. Agora, algumas práticas geram muita polêmica. Por exemplo, vamos tocar no assunto da campanha da Fraternidade 2021, que foi ecumênica. Campanha da Fraternidade, nascida no âmbito católico, na Conferência dos Bispos, na CNBB. Esse ano a temática foi Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, né? Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez unidade. Uma campanha ecumênica, feita com outras igrejas cristãs. E deu muita polêmica. O texto base foi muito questionado, né? O que houve ali na sua avaliação, na avaliação do senhor, que causou tanta divisão a partir da campanha da Fraternidade de 2021? É que tinha como lema diálogo, né? Quer dizer, e aí criou divisão e não teve diálogo. Mas o tema era diálogo, fraternidade e diálogo, né? Então, mas aqui eu acho que foi da parte católica de um grupo reacionário, ou alguns grupos, porque na Igreja Católica não é só um grupo, são vários grupos soltos que são reacionários e se opõem ao Concílio Vaticano II. E para nós o Concílio Vaticano II é eixo, é uma coluna, né, que sustenta a Igreja. Então, e aqui no mundo todo está tendo isso, mas aqui no Brasil também. Então, esse grupo de reacionários é que contestaram a campanha da fraternidade. Não foram assim os católicos em geral. E esse grupo de reacionários são grupos pequenos, mas muito dinâmicos, muito ativos, então usam muito as redes sociais, Instagram e Facebook, essas coisas lá toda, e vão jogando ideia, vão jogando as coisas para fora, e às vezes usando inclusive fake news, inventando histórias. Então, isso criou uma tensão. Esses grupos que o senhor cita, eles promoveram um verdadeiro boicote, uma campanha de boicote ao texto base e também às reuniões que refletiam sobre o texto base. E muitos motivados pela citação, pela menção da necessidade do respeito à diversidade sexual. Essa questão da diversidade sexual estava lá, está no texto base da campanha da Fraternidade. Que devemos ter respeito, sim. E por que isso não é bem aceito? Olha, justamente por ideologias, né? São pessoas que têm uma ideologia e acham que a sua ideologia é a única certa, não é? Então, eu posso ter uma ideologia. A minha fé não é ideologia,
mas eu posso usar da minha fé e ter uma ideologia para uma ação. Né? Ninguém vive sem ideologia, só que deveríamos ser abertos de até ter a minha ideologia, a minha opinião, né? Mas respeitar o outro, que pensa diferente, que age diferente, e naquilo que a gente coincide, vamos dar as mãos, porque uma igualdade plena eu acho que vai ser meio difícil. Mas o que existe? Existem pessoas que pensam diferente de mim em algum aspecto, em outro aspecto pensam igual a mim, que agem diferente de mim, mas em outras coisas eles agem como eu ajo. Então, nessa parte que a gente está unido, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. E naquilo que a gente está ainda não concordando, a gente diz isso para outra hora, né? Porque a unidade dos cristãos, a unidade das religiões também não cristãs, passa muito pela amizade, né? Passa muito pela amizade. Quando a gente começa a trabalhar junto, a gente nota que o companheiro não é aquele bicho, aquele monstro que a gente imaginava, que é um ser humano com ideal, com boa vontade, querendo acertar também. E aí a gente começa a se conhecer e começa a se querer bem. E depois que aí a gente pode até discutir a doutrina. Porque se a gente começar o trabalho ecumênico discutindo doutrina, não dá. Começando o trabalho ecumênico discutindo doutrina, a gente logo vai firmar mais a separação. A gente faz o trabalho ecumênico na ação, no trabalho, juntos, convivendo. E ali se conhecendo, criando amizade. E depois que a gente se confia, porque o amigo se confia no outro, aí a gente pode até entrar com a doutrina, e respeitando sempre, naturalmente, e aí mas esse aspecto da tua doutrina é interessante, e assumir, e o outro também, não é? E porque a unidade dos cristãos não será uma super igreja. A unidade dos cristãos é a unidade de fé. Né? Se um dia a gente chegar lá, nós vamos ter a mesmíssima fé, mas não significa que teremos a mesma igreja. Né? Então, os luteranos vão continuar luteranos, os metodistas vão continuar metodistas, os anglicanos vão continuar anglicanos, com a sua organização, sua estrutura, a fé é que vai ser a mesma. Por enquanto ainda nós temos diversidade de fé. Né? Não cremos nas mesmas coisas. Algumas coisas nós cremos, é claro. Santíssima Trindade. Todo cristão crê na Santíssima Trindade. Né? Mas, por exemplo, na presença real de Cristo na Eucaristia, nem todo mundo acredita. Mas um dia a gente vai chegar lá, com a graça de Deus, de todos ter a mesmíssima fé. Mas a expressão da fé vai ser diferente. Expressão de organização, expressão litúrgica, a forma de celebrar vai ser diferente. A expressão, até a expressão teológica, até dizer uma coisa, dizendo a mesma coisa, mas de jeito diferente. A teologia, com expressões diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Né? Então, respeitar o que os ortodoxos dizem, mas que estão querendo dizer o que eu também estou dizendo de outro jeito. Não? Então, vai ter diversidade, inclusive, de expressões teológicas, mas a fé sempre será a mesma. Dom Manuel, nós não chegamos lá ainda, não, mas vamos chegar. Estamos avançando, né? O senhor falou de ideologias. No Brasil, há um grupo de críticos que questiona muito a instrumentalização de determinados setores do ecumenismo brasileiro, né? Politicamente. O senhor reconhece que há setores instrumentalizados politicamente? Quais são os riscos da instrumentalização política neste ambiente? Se corre o risco, mas eu não acho que está instrumentalizado, não. Né? Nós temos o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e temos a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Né? E uma praticamente irmã da outra. Nós católicos pertencemos ao CONIC e à SESI. Né? A SESI trabalha mais com as questões sociais, de pobreza, de dar condições de vida, dando cursos de profissionalização, e é mais com as questões sociais. Né? Promoção humana mesmo. Promoção humana, exato. E o CONIC, sim, seria mais a parte doutrinária mesmo, sim, mas também se preocupa com todo esse envolvimento também ideológico, digamos assim. Social, não é? E aí o cristão que é cristão tem de se preocupar com o social. Né? Jesus Cristo, como o Frei Beto diz, Jesus Cristo não morreu acidentado por um camelo numa rua em Jerusalém. Jesus Cristo morreu numa cruz como uma atitude política.
ele foi condenado por um governador, né? Então, a morte de Jesus é uma morte política, porque ele estava engajado politicamente. É impossível ser cristão sem se preocupar com as questões de cidadania. Eu sempre digo, nem todo bom cidadão é cristão. É que a gente encontra muitos bons cidadãos aí, irresponsáveis e tal, e não são cristãos. Mas todo cristão tem que ser bom cidadão. Tem que ser. Tem que ser. Todo cristão tem que ser bom cidadão. E ser bom cidadão é se envolver em nível de município com todas as questões aí, políticas públicas e tal, e de estradas, e de saúde, de educação. Os cristãos, os católicos e os cristãos todos, mas nós estamos falando da Igreja Católica, tem de estar engajado aí, porque é amor, é amar, é querer o bem do irmão, né? Que todos tenham emprego, que todos tenham educação, que todos tenham saúde, né? Se fica doente, saber onde há e ser tratado e não ficar aí jogado nos corredores dos hospitais. Então, e quando os índios são maltratados, defender os índios. Quando os quilombolas são maltratados, defender os quilombolas. Isso é caridade. Se chama caridade social. Né? E aí a gente precisa realmente praticar essa caridade. Não é possível um cristão dizer, eu não me meto em política. Quando diz não me meto em política, já está fazendo política. Quando um cristão diz que eu não me meto em política, está fazendo política. Ele está se posicionando de omissão. Está fazendo um ato político de omissão, de não querer se envolver com a transformação social e tal. Não? Então, não existe. Mesmo que não quer se meter, pois está se metendo. Né? Porque está se omitindo e está deixando as coisas como estão. Nosso Brasil agora, por exemplo, como é que está? Então, a gente tem que ter espírito crítico. Né? E aí a gente está exercendo a cidadania. Né? E eu repito, todo bom cristão tem de ser um bom cidadão. Dom Manuel, em setembro o senhor completa 75 anos de idade, né? Quando isso acontece, a igreja diz que o bispo pode pedir a aposentadoria. Pode não, é obrigado. Pediu? É obrigado. Completou 75, o bispo tem de pedir a aposentadoria, que se chama de emeritato, né? O senhor já pediu? Eu me antecipei, eu já pedi. Eu me pedi em abril. Eu podia ter pedido um pouquinho antes, mas aí fui me empurrando com a barriga. E aí, quando chegou a vez, não, vou fazer mesmo. Pronto. Aí fiz o pedido. E aí o núncio já entrou em contato comigo por 2 vezes. E conversando sobre isso. E aí já veio uma carta para mim indicar 3 nomes de padres ou de bispo, porque precisa botar padre e bispo também, porque só os que são bispos não dá, né? Porque tem que botar novos bispos. Esse é o processo, né? De substituição. E daí então eu indiquei 3 padres, né? E aí deveria botar para cada um 10 endereços, porque depois aí o núncio pergunta esses 10 se realmente essa pessoa é digna, não sei o que, não. Então, para cada, tinha que arrumar 30 pessoas, 10 para cada um, né? de nome, endereço e tal. E já sei que já está tendo consultas. Então... Que bom. E quando o senhor se aposentar, o senhor pretende ficar aqui em Cornélio Procópio ou não? Não com o bispo, não quero morar com o bispo, não. É porque eu me conheço. E o bispo tem que ter toda a sua liberdade para caminhar e tal. E se eu estou morando com o bispo, estou dando pitaco, não? Estou dando pitaco. E eu me conheço, e aí não vai ficar bom. Então, é melhor morar um pouquinho mais longe e tal. Se tem algum pitaco, dá lá longe e ele não escuta. Quer voltar para Santa Catarina ou não? Não, de início não. De início eu vou ficar aqui. E eu já falei com o padre, mas também vai depender do novo bispo, né, se ele permitir, de ficar em Jataizinho. Porque a gente também, nesse caso, tem obediência ao novo bispo, né? Eu, como bispo emérito, vou ter obediência ao novo bispo. Se ele não achar conveniente que eu vou para Jataizinho, aí, né? Mas ele vai também dar um pouco de liberdade para mim, isso eu sei, não é? Mas se ele disser, não é muito bom e tal, aí a gente vê. Dom Manuel, foi uma alegria conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua generosidade, lucidez, pedagogia e nos explicar temas complexos, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. A sua bênção. Eu que agradeço e abençoo a você e abençoo todos os telespectadores da TV Evangelizar e que a graça do Senhor esteja no coração de cada um e que se essa entrevista
servir e tocar alguém, até para a vocação ministerial de padre, que seja abençoado e que se serviu também para a vida comum, para o conhecimento da igreja como tal. Eu fico feliz com isso. E se não serviu, peço perdão, peço desculpas e vai a minha bênção então para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Manuel. Conversamos hoje com Dom Manuel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Ele que também preside a Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Você que quer rever essa e outras entrevistas com bispos do Brasil, você pode acessar o canal da TV Evangelizar no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.